internautas e ouvintes do Gazeta Desportiva, eu sou Igor Emídio e estamos dando início ao programa desta quinta-feira, 23 de julho. E sim, só pela trilha você já deve estar imaginando sobre o que eu irei falar agora. O Corinthians venceu o clássico contra o Palmeiras por 1-0 e está seguindo aí na luta para tentar se classificar para as quartas de final do Paulista. O clima para a partida já chegou quente porque na madrugada um torcedor palmeirense invadiu a Arena Corinthians e acabou pichando as áreas do estádio com um 8-0. Que fez alusão à maior goleada aplicada pelo Palmeiras no derby paulista. O time de Thiago Nunes marcou logo aos 15 minutos de jogo com uma baita cabeçada de Gil após uma cobrança de escanteio de Fagner e, claro, um frangaço que o goleiro Everton deu. O Palmeiras até tentou empatar a partida, mas tocava a bola sem objetividade e viu do outro lado o goleiro Cássio numa noite inspiradíssima. Aliás, precisamos falar do Rony. O Verdão fez de tudo para o atacante entrar em campo e conseguiu até obter um cancelamento do efeito suspensivo que o jogador precisava cumprir. Porém, era melhor o jogador nem ter entrado em campo. Eu acredito que a pior atuação da noite foi dele. O jogador cruzava no lugar de chutar no gol e vice-versa, errava diversos passes bem fáceis e ainda por cima perdeu quase todos os embates com o lateral Fagner. Foi uma atuação bem pífia para quem tinha nas mãos uma grande esperança palmeirense. E do lado do Corinthians, a mesma coisa, não mostrou nada de novo, nada de diferente. Segue aquele mesmo estilo de jogo que fazia antes da paralisação do Paulista. E a única boa notícia é que o Thiago Nunes segue invicto no Clássico de São Paulo e inspira um pouco mais aliviado agora. Porque tirou toda aquela pressão, né? Essa vitória acabou tirando toda aquela pressão que estava em cima do técnico. E falando um pouco mais sobre o jogo, um drone invadiu o estádio no segundo tempo com uma bandeira que tinha nela escrita a data da final do Paulista do ano de 2018, quando o Corinthians foi campeão em cima do Palmeiras. E essa mesma data estava escrita nos telões da partida quando o jogo se encerrou. Então estaria aí o Timão rebatendo as provocações do invasor palmeirense? Vamos aguardar os próximos capítulos para ver o que vai dar. O TJD pediu para ver as imagens da partida e vai analisar o caso. Então podemos ter tido uma provocação do time corintiano. Com empate sem gols, Água Santa e Mirassol abriram os jogos desta quinta-feira em Diadema. Com o resultado, o Água Santa deixou a zona de classificação e segue na disputa por uma vaga no grupo A, enquanto o Mirassol torce contra a Inter de Limeira para confirmar a classificação. Quem se beneficiou dessa partida foi o Santos, que confirmou a sua classificação para as quartas de final do Paulista. Começou agora 5h30 a partida entre Inter de Limeira e Oeste. E até o momento, aos 38 minutos do primeiro tempo, a Inter vem ganhando a partida por 1-0. Agora falando do Botafogo de Ribeirão Preto, que enfrenta o Guarani, agora às 8 horas da noite, no estádio 1º de Maio. O time de Ribeirão tem 8 pontos e um saldo de gol de menos 14. É a pior equipe da competição. Já o Bugre tem na mão aí uma grande tarefa. O time tem 16 pontos e é o segundo colocado do grupo D, tendo 2 pontos a mais que o Corinthians. Se a equipe campineira vencer o jogo de hoje, deixa o Corinthians sem esperança nenhuma de classificação. Até porque se o Bragantino, que também joga hoje, empatar a partida contra o São Paulo, chega a 18 pontos e faz o Timão dar adeus de vez à competição. Como eu já falei dele, o Bragantino enfrenta o São Paulo no Morumbi também às 8 horas da noite.
As duas equipes, né, Bragantino e São Paulo, já estão classificadas para a próxima fase da competição. Nesse ritmo de forró, né, da Lampions League, que eu falo sobre as quartas de final da Copa do Nordeste, que já estão definidas. Então se liga nos confrontos. O Fortaleza enfrenta o Sport no Barradão às 4 horas da tarde. O Ceará pega o Vitória na Arena Pituaçu, também às 4 da tarde. O Confiança joga contra o Santa Cruz no Joia da Princesa às 6h30. E Bahia e Botafogo da Paraíba jogam da Arena Pituaçu às 9h30 da noite. Todas essas partidas acontecem no sábado, então amanhã, sexta-feira, eu trago mais detalhes sobre o fim de semana. Dando uma passadinha pelo Gauchão, o Grêmio confirmou mais uma vitória no Grenal desta quarta-feira. O tricolor venceu o Internacional por 1-0 com gol de Jean-Pierre. E falando rapidinho sobre competição nacional, a CBF confirmou nesta quinta-feira 8 competições de base com o calendário já prontinho. O Brasileirão Sub-20 retorna em 23 de setembro. Copa do Brasil da categoria também volta no dia 7 de outubro. O Brasileirão Sub-17 retorna em 11 de outubro. O Campeonato Brasileiro de Aspirantes tem data para 18 de outubro. A Copa do Brasil Sub-17 volta no dia 25 de novembro. E a Supercopa do Brasil Sub-20 e Sub-17 acontecem no dia 11 de fevereiro. E a Copa do Nordeste Sub-20 se inicia no dia 12 de dezembro. Então, galera, por hoje é isso. Lembrando que tá rolando agora a partida entre Inter de Limeira e Oeste, que tá ao fim do primeiro, na verdade, tá no fim do primeiro tempo já. A Inter de Limeira continua ganhando por 1-0. E lembrando que hoje tem as partidas entre Botafogo de Ribeirão Preto e Guarani, São Paulo e Bragantino, todos às 8 horas da noite. Lembrando que você pode ouvir o podcast do Gazeta Desportiva pelo Spotify e Castbox. Aproveite também, siga o Gazeta Desportiva nas redes sociais. Você encontra a gente no Instagram como @Gazeta Desportiva, no facebook.com/gazeta.desportiva, no Twitter como GZT Desportiva e no YouTube como Gazeta Desportiva. E para ficar por dentro de mais informações, você acessa gazetadesportiva.com e fica por dentro de tudo sobre o esporte paulista. Eu aguardo vocês no programa de amanhã. Fiquem em casa, façam carinho nos animais e bebam muita água. Eu sou Igor Emídio e este é o Gazeta Desportiva. E tchau, tchau!